estivesse, e eu estou aqui para a glória de Deus. Eu estou aqui para declarar que há um Deus que cuida de nós. Há um Deus que está olhando para nós. Aleluia. Há um Deus que nos sustenta. Ele é o nosso sustento. Ele é o nosso provedor. Aleluia. Há um mover do Espírito de Deus aqui muito grande. Há algo tremendo. Aleluia. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, mas uma coisa eu sei: o Espírito de Deus se move aqui neste lugar, trazendo cura, libertação e transformação de vida. Quando eu olho para o jovem como Lucas, meu Deus, o Senhor usando ele poderosamente, coisa linda. E eu tenho um prazer, uma alegria muito grande de receber nessa noite minha irmã, a pastora Delma, que vocês já conhecem, né? E o pastor Luiz Carlos Ribeiro. É uma bênção, aleluia, cheio da unção do poder de Deus. E eu falei ao pastor Osmar, falou: vou convidar o pastor Ribeiro. E eu falei: ele é tão ocupado, Osmar, ele está sempre tão ocupado. Ah, não, mas eu vou convidar ele, eu vou convidar. E glória a Deus, ele está aqui, para a glória de Deus. E com certeza Deus vai usar muito a vida do servo do Senhor, amém? Queria que eles ficassem de pé, para a igreja recebê-los, amém? Vamos receber os irmãos, dando glória a Deus, dizendo: sejam bem-vindos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Pode ficar sentados. Glória a Deus. Venha cá, querido. Venha cá, já venha cá. Esse é um companheiro de muitos anos, muitas curas que ele presenciou nas nossas vidas, através do poder do Espírito Santo. Tem acompanhado a nossa família de uma forma tremenda, tremenda. Há um amor tremendo sobre a vida dele, através da vida dele, para as nossas vidas, irmãos. Como é importante nós termos pessoas que seguram nas nossas mãos nos momentos difíceis. Como é importante ter alguém que a gente pode confiar, que a gente pode realmente gritar no momento de dor, né? E a pessoa está ali para nos ajudar. Amém? Estenda suas mãos, vamos orar. Pedir para o pastor Osmar vir orar aqui. Aleluia. Aleluia, Senhor. Obrigado, Deus. Tu tens um propósito em todas as coisas, Senhor. E nós queremos entender, Pai amado, os teus propósitos. Mas tu vai revelando aos poucos, porque nós não suportaríamos saber de tudo no momento. Mas nessa noite, Pai amado, podes usar o teu servo, Senhor, como sempre tem usado ao longo desses anos que nós o conhecemos, para que ele seja, Pai amado, o mensageiro das boas novas, para que ele possa, Pai amado, receber diretamente do trono da graça, Pai. Já ter recebido essa mensagem, ele possa compartilhar conosco para a edificação dessa igreja, de cada um de nós, de cada família, porque nós precisamos de Ti. Nós somos dependentes totalmente de Ti, Senhor. Por isso, Pai amado, seja a tua unção sobre a vida do teu servo, em nome de Jesus, Pai amado. E tu possa colocar a tua palavra na boca do teu filho, para o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor para a igreja. Amém.
bom estarmos aqui com vocês nesse dia, melhor, nessa noite, né? Acho que eu estou meio atrasado aqui no meu relógio aqui, mas me sinto feliz em poder estar aqui, encontrar com essa comunidade que tem o propósito de abençoar muita gente. Muita gente, não é à toa que o nome dessa igreja é Amor e Vida, porque na realidade é uma igreja que Deus levantou para curar a vida de muitas pessoas. E onde não tem amor, não tem cura. Deus levantou vocês para fazer isso. Eu fico dele. A vida de cada um. É o vento, né? Está soprando aqui. E também hoje eu tive a oportunidade de estar aqui com a Delma, minha companheira de guerra. A Vani e os são meus amigos. Mas eles são parentes, amigos. É um negócio misturado aí, que não tem muita explicação, e é coisa de Deus, é coisa boa. E eu quero agradecer pelo privilégio de ser convidado para poder estar aqui hoje também participando convosco desses momentos que Deus tem preparado para os nossos corações aqui. Você está disposto a receber algo de Deus aqui? Você está disponível? Às vezes não está presente, mas você está disponível. Você já declarou para Deus assim: eu estou disponível. A mente está disponível, o coração está disponível, a alma está disponível. Quando nós temos essa disponibilidade diante de Deus, então o Espírito de Deus começa então a dizer: está disponível, então deixa eu ocupar um espaço aí para poder liberar alguma coisa sobre a sua vida. Amados, quando o pastor Osmar nos convidou, ele colocou algumas dicas sobre até minha vida profissional também. E eu olhei e falei assim: coisa de amigo, coisa de gente muito chegada, né? Mas Deus nos dá algumas experiências para que possamos ter mais autoridade na palavra. Às vezes, para quem estuda a Bíblia, não fica muito difícil fazer um discurso bíblico. O discurso bíblico não significa que eu tenho responsabilidade com aquela palavra que eu estou colocando ali. É igual o professor que dá aula de matemática. Ele não tem responsabilidade. O que a matemática vai fazer com você? Se eu der aula, vai embora. Mas quando Deus quer nos usar, Deus te leva a outros ambientes que mexem no seu, para que isso dê em você credibilidade e autoridade naquilo que você vai ministrar. E nem sempre o ambiente de experiências que Deus te leva é o ambiente mais agradável. Normalmente não é. Não é. Certas revelações, elas só vão acontecer quando você se disponibiliza a ser levado pelo Espírito Santo nesses lugares que às vezes você vai encontrar muito mais lágrimas, muito mais dores, muito mais medos do que alegrias. E quando você sai de lá, você sai respaldado pelo Espírito Santo para poder ministrar algo na vida das pessoas. Eu não conheço nenhum personagem bíblico que as marcas deles foram alcançadas num banquete. As marcas de Abraão não foram no banquete, as marcas de Moisés não foram no banquete, as marcas dos profetas não foram em banquetes, as marcas dos discípulos não foram em banquetes, foram em locais que talvez nós não gostaríamos de passar lá. Então, meus amados, para eu chegar hoje aqui, quando está falando ajustando o foco, eu cheguei em casa e eram umas 2 e pouca, e eu disse assim: eu vou deixar o carro com os vidros abertos, que está muito quente. Na hora que a gente abre a porta do carro, está aquele calorão, aquela coisa toda, ele sai, muda de roupa, sai todo suado, já sai. Aí o que acontece, né? Eu voltei dentro de casa, peguei a chave do carro, e liguei ali para poder abrir os vidros, e preocupado com algumas coisas, enfim, me esqueci. O fato é que agora, quando eu fui sair de casa, eu esqueci a chave ligada. Meu carro zero. Caiu a bateria, pronto, fiquei sem carro para vir para cá. E aí começou o desespero. Aí fui pegar o fio para fazer aquela chupeta. Aí quando chego lá, o fio não dá. O carro está parado.
esse que é tudo automático, né? Então não tem como você mexer. O outro carro está com a bateria, mas é do outro lado, o cabo não dá. Aí começa a angústia, né? O foco era chegar aqui, né? E o cabo não deu, estava ficando nervoso, aquela coisa toda. Aí minha filha olha, pai, o que está acontecendo aqui? Arriou a bateria de um carro, zero. Já imaginou que negócio estranho? Né? Aí tá bom, pai, pega meu carro, vai com o meu carro. Estou com o carro da minha filha aqui. Eu pego outro carro, o segundo carro que você tem, eu vou para a igreja aqui, que hoje é ceia à noite também lá. E aí, o que acontece? Né? Eu chego, passei acho que várias vezes aqui em frente, lá na e nada. Aí voltei aonde a internet pega lá embaixo, pega a rodovia de novo, para ligar para o Osmar para eu poder chegar aqui. Então vocês vejam, né? Quando nós tínhamos combinado antes de estarmos aqui, e alguns bons dias antes, o Osmar ele gosta de fazer a coisa bem organizada, e aí o pastor da minha igreja diz assim, olha, isso era para estar aqui ontem, diz assim, eu preciso de você aqui, que nós vamos ter reunião de todos os líderes do campo, todos os pastores, e eu precisava que você ministrasse uma palavra aqui. E aí começa a batalha, né? Mas eu tenho um evento lá, será que você não consegue fazer um reajuste para poder estar lá? Então, na realidade, o pastor Romano do circuito, fizemos uma troca, e o preletor de hoje veio ontem, né? E eu estou aqui hoje. Então, mostrando para vocês aqui os obstáculos que eu tive que superar para poder chegar até aqui e participar com você neste culto aqui. Amados, e por que eu cheguei até aqui? Porque eu fui perseverante. Não é isso? Eu ia dizer, pastor Osmar, não dá porque eu sou o segundo pastor aqui, é um evento que não acontece todos os momentos, e enfim, né? Simplesmente dizer, ó, meu carro deu problema, Osmar. A bateria, não, os cabos não dão distância para ligar, minha filha indo para a igreja agora, enfim, eu estou com alguma dificuldade, não daria para chegar até aqui. Rodamos várias vezes aqui para dizer, não, vamos embora, não achamos lugar. E o celular também não pegava aqui. Eu fui até pela rodovia para pegar celular para poder se comunicar aqui. Perceberam quantos obstáculos? Mas por que eu cheguei até aqui? Por causa do foco. É isso, mantendo o foco. Mas Osmar também ele falou assim, você que foi piloto da Força Aérea, viu aqueles aviões de caça, aquela coisa toda. Vamos sim. Quando você decola, você não tem dúvida para onde você está indo. Osmar sabe disso, né? Você sai daqui, de qualquer lugar, de São José, de qualquer lugar para qualquer lugar, você não tem dúvida para onde você está indo. Você chega lá na sala, faz o chamado plano de voo, você preenche um formulário lá, né? Coloca para onde você vai, todos os dados ali, processa, você não raciocina que tem outro lugar para você ir. Você vai para aquele lugar que ficou no seu foco, e você elegeu ali. Uma vez, quando o Rodrigo nasceu, em 1984, eu estava fazendo um curso em Brasília, o Rodrigo ainda era bem pequeno, ele tinha uns 2 meses de idade, e aí um dia o comandante veio e disse assim, você quer voltar aqui ao Rio Grande do Sul, Santa Maria, para ver sua família? Eu disse, olha, é meio complicado, eu estou em Brasília, né? Passagem de avião é impossível, enfim, a situação não permitiu. Eu disse, eu vou mandar um avião de caça aí te pegar aí, você, são voos que tem que fazer, então você vem e depois ele te leva de volta. Aí eu fiquei em casa, uma boa, foi fazer umas 3 horas da tarde, eu vou agora para Brasília, daqui lá são 2h30, do Rio Grande do Sul até Brasília, e vamos embora. E foi um outro piloto comigo, eu decoro e falo, eu levo o avião e você traz de volta. Estou indo numa boa, tranquilo, rumo Brasília. Aí quando estou mais ou menos uns 180, 200 quilômetros de Brasília, eles olha, o aeroporto de Brasília está operando por instrumentos. Tudo bem. Daqui a pouco, o aeroporto de Brasília fechou para operações. Eu disse, eu vou para Anápolis. Como é que está Goiânia? Goiânia acabou de fechar também. Aí eu digo, então eu vou para Anápolis. Como é que está operando Anápolis? Operando instrumento nos mínimos. Aí eu digo, eu vou para Anápolis. E aí cheguei em Anápolis,
Eles fizeram um recolhimento radar, um radar militar que coloca a gente no chão. Eu posei naquela escuridão toda, não conhecia aquele local lá, né? E aí mandaram uma viatura lá na pista, de noite, com aquela luz piscando para ir me levando até o estacionamento dos aviões, uma base de defesa aérea. E eu fiquei lá. Qual era o meu destino? Brasília. Falei, vou ficar aqui em contato com Brasília, a hora que o campo abrir lá, eu vou para lá. Isso que eu fiz. Aí quando foi mais ou menos, eu saí de casa umas 3 e pouco, umas 11 horas da noite, Brasília está operando o instrumento. Aí você, então dá para chegar até lá. Decolo de Anápolis, vou para Brasília, porque Brasília era o meu destino. Foco. Eu poderia ter dormido em Anápolis, chego amanhã, senão eu tinha que chegar lá naquele dia. Estou mostrando, meus amados irmãos, que na vida você tem que caminhar sabendo para onde você está indo. Agora, entre você e o seu destino, você está alinhado, mas entre você e o seu destino tem uma atmosfera no meio. E eu nunca cheguei no meu destino sem passar pela atmosfera. E sobre esse assunto eu gostaria de trazer uma palavra aqui, né, dentro dessa temática aqui, que ela é bastante ampla, para que você possa receber essa palavra, né, e ser edificado nesta noite. Esquece do pastor Ribeiro que está aqui e conecte-se no Espírito Santo de Deus, que há uma fonte que está liberada nesta noite para irrigar sua alma, para irrigar a sua vida com o novo de Deus, te preparando para novas realidades. O texto que eu vou ler está em Isaías capítulo 60, 2 palavras: levanta-te, resplandece. O versículo 2, capítulo 60, versículo 2: porque eis que as trevas cobriram a terra e escuridão os povos. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Amado, você percebeu que nesse texto aqui define um posicionamento que eu e você temos que tomar? Levanta e resplandece. E no texto seguinte define uma atmosfera. Trevas cobrem a terra, escuridão os povos. Esta é a atmosfera. E é nessa atmosfera que nós temos que navegar. Está todo mundo comigo até aqui? Então, amados, eu vou falar um pouquinho sobre a atmosfera aqui. Por exemplo, isso não acontece muito lá no sul, mas na região norte, centro-oeste do Brasil, tem muitas queimadas. E quando as queimadas elas vêm, elas enchem o espaço de uma fumaça, fuligem, que tem roupa no varal, fica cheio daquele negócio, o quintal, você varreu, vem aquele negócio lá, tem que varrer. Ou seja, e todo mundo sabe que tem uma queimada, você estando na cidade, mesmo não vendo a queimada, porque você sente o cheiro, porque o ar fica impregnado daquilo que está lá. Se você vai a São Paulo, por exemplo, hoje está menos, mas, ou em determinadas cidades industriais, como Cubatão já foi, você vê que lá estava aquela névoa de poluição industrial. Se você passar perto do mar do Tietê, você sente um mau cheiro. Ou seja, existe algo que está naquele rio que morreu, que está subindo para a atmosfera e está impregnando a atmosfera. E o fato é que nós respiramos essa atmosfera. E quando você respira essa atmosfera, o que acontece? Todos os elementos que estão nela poluindo, eles vão entrar nas vias respiratórias, vão passar pelo teu pulmão e vão chegar na sua corrente sanguínea. E vão causar danos na sua saúde, porque você respirou a atmosfera poluída. E você tem pelo menos 10 doenças pulmonares que elas vão aparecer. Aparece rinite, vai aparecer bronquite asmática, vai aparecer um monte de doenças decorrentes de você respirar aquilo ali.
É tão sério isso. Meu filho mora no Canadá e lá tem também umas queimadas violentas, e que vem aquele bolo de fumaça e invade a cidade. Como lá não tem morro, esse negócio todo, é muito raro você ver isso lá, invade a cidade. A cidade tem que ser evacuada. Hospitais são evacuados porque ninguém consegue respirar. Se ficar lá, vai ser intoxicado. Estou mostrando que a atmosfera física, ela impõe a gente determinadas qualidades de ar que podem fazer com que a sua saúde seja boa ou a sua saúde seja bem precária se você ficar muito tempo exposto naquela atmosfera. Então a primeira atmosfera é essa. A segunda atmosfera que eu chamo é a atmosfera emocional. Vamos dar um exemplo aqui. Quando Bolsonaro perdeu as eleições, eu estava ministrando em Mato Grosso, numa igreja batista. E quando me deram a notícia após o culto, eu olhei e falei: essa notícia não é boa. Mas a partir daquele momento, eu percebi que nos dias posteriores e no Brasil inteiro havia uma sensação de luto, decepção. Perdemos o que não deveria perder. É uma atmosfera. O país todo ficou assim. Quando morreu Tancredo Neves foi assim. Quando morreu Lady Diana foi assim. Mas também quando o Brasil ganhou a Copa num dia X aí, num ano X aí, todo mundo alegre, camisa amarela, não sei o que, na rua, bandeira, carro buzinando, a sensação era uma atmosfera de alegria. Então nós vivemos atmosferas físicas, mas também nós vivemos atmosferas emocionais. E você está transitando, está navegando no meio dessas atmosferas. E no meio dessa atmosfera você tem que manter o foco. A atmosfera, ela pode fazer você, às vezes, mudar de foco. Seja atmosfera física, seja atmosfera emocional. Quantas pessoas mudaram de emprego, pastor Osmar, porque a atmosfera emocional do trabalho não lhes era favorável? Então ele mudou, mas a pessoa até gostava daquela área, teve que mudar. Mudou o foco porque a atmosfera era oposta, ela era nociva. E ele sentiu que a saúde emocional começou a ser afetada porque a atmosfera não é favorável. Então tinha um sonho naquela empresa, naquele trabalho, teve que mudar porque a atmosfera interferiu no foco. Assim como a atmosfera física interfere, a atmosfera emocional também interfere. Nós vamos olhar também mais um texto aqui na Bíblia. Nós olhamos aqui que fala: porque eis que trevas cobriram a terra e escuridão os povos. Define também característica de uma atmosfera. Eu vou pegar um exemplo na Bíblia, que está no livro de Êxodo, no capítulo 12, e vocês vão me ajudar aqui, porque aqui é uma igreja que ela tem apreço pela palavra de Deus. Melhor, Êxodo 13. Êxodo 13, versículo 20. Diz assim: assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, na entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os alumiar, os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Nuvem dá na floresta? Sim ou não? Nuvem dá debaixo da terra? Aonde que a nuvem fica? Na atmosfera. Vamos lá, vamos entender agora aqui. Nós lemos que trevas cobrem a terra e escuridão os povos. Eu estou falando aqui de uma atmosfera agora espiritual. Então todos nós navegamos numa atmosfera física, navegamos numa atmosfera emocional e navegamos numa atmosfera espiritual. O texto que eu li aqui, ele nos leva para a época do povo de Israel no Egito. Eles descem para lá
E eles passam lá 430 anos. Eles chegaram lá, 70 pessoas, e eles tinham uma cultura, que era a cultura dos povos que habitavam em Padã Arã, habitavam em Ur, que era perto da Babilônia, era a cultura deles. E quando eles descem para o Egito, e eles chegam lá tinha uma atmosfera física, tinha uma atmosfera emocional e tinha uma atmosfera espiritual. Quando eu falo de atmosfera física, era um ambiente propício para plantações, para prosperidade, tanto é que eles enriqueceram lá. Então a atmosfera física era boa. Quando eles chegaram lá, eles estavam vindo de uma crise de comida na Palestina, e eles encontraram então fartura lá. Então a atmosfera emocional era boa, e eles gostaram disso. A atmosfera física, a atmosfera emocional eram boas, e eles ficaram lá um bom tempo e desfrutando de tudo que tinha ali. Mas naquele lugar também tinha uma atmosfera espiritual. E com o passar do tempo, eles respiraram a atmosfera física, eles respiraram a atmosfera emocional de alegria, de prosperidade, de crescimento, e também respiraram a atmosfera espiritual e começaram a pensar como um egípcio, começaram a agir como um egípcio, comer como um egípcio, vestirem-se como um egípcio e adorarem como um egípcio. Porque a atmosfera lá era assim. Eles tinham muitos deuses, um deus para cada coisa. Tinha Deus para o parto, Deus para as mulheres grávidas, da fertilidade, representado pela rã. Tinha o Douro Apis, que era representado a força. Eles tinham todos os tipos de deuses que governavam as variadas áreas da agricultura, do sol, enfim, para tudo, da guerra, da paz, da prosperidade, de tudo, da morte, da vida. Para eles tinha Deus para tudo. E o povo estava lá no meio crescendo, dentro da atmosfera física que era boa, atmosfera emocional que era boa, prosperidade, riqueza, todo mundo alegre, mesa farta, muito ouro, e a atmosfera espiritual também foi sendo impregnada na vida de cada um deles. E de tal maneira que eles começaram a respirar essas três atmosferas. Num certo momento, a atmosfera emocional começou a mudar. A Bíblia diz: e morreu José, e depois de muito tempo levantou um faraó que não conheceu José. E ele começa a afligir o povo. Então aquela alegria que tinha, ela foi embora. Então entrou agora uma atmosfera emocional desfavorável. Muita aflição, muito choro, escravidão, peso, enfim, torturas. Ou seja, a atmosfera física estava boa ainda, a atmosfera emocional mudou, mas eles continuavam ainda bebendo da atmosfera espiritual. E começaram a clamar a Deus por causa da atmosfera emocional. Deus, olha para a gente, nós estamos aqui, o nosso foco é o Egito. Eles haviam esquecido, pastor, que o foco deles é perto de Canaã. Você não pode esquecer o seu foco. Quando você está vivendo uma realidade às vezes boa, você tem que olhar para você: eu estou no foco. E eles então perderam o foco. Então eles oraram a Deus, não é para eles voltarem para Canaã, porque tinha uma promessa: vocês vão servir lá, afligir vocês por 430 anos, mas vocês vão voltar para cá. Jacó falou isso, José também profetizou. Enfim, eles esqueceram isso, perderam o foco. E eles começaram a orar a Deus para que Deus mudasse aquela realidade deles. Mas eles queriam continuar no Egito, no foco errado. Você está pegando o mistério aí? Às vezes você pode estar bem e pedindo a Deus para permanecer ali. Só verifique se você está no foco certo. Isso vale para toda a nossa vida, para namoro, enfim, negócios, ali. Então eles oraram a Deus e eles: olha, para eu atender a oração de vocês, eu vou atender cumprindo a minha promessa. Eu vou trazer vocês de volta para o
Deus, eu vou agravar a situação. Vou permitir que o faraó, então, torne-se mais mal ainda. Até uma hora que eles começam a perceber que o foco deles não é ali. Perceberam que havia uma batalha? Ele disse, mas a terra é boa. Não é isso? Os deuses estão aqui. Só está meio complicado porque o cara está tratando muito mal a gente. Deus está dizendo, porque vocês estão fora de foco. Vou trazer vocês de volta. Então Deus envia Moisés e começa todo aquele processo que vocês conhecem das pragas. Eu disse, eu vou mudar, entre aspas, eu disse, eu vou bagunçar a atmosfera do Egito, a atmosfera espiritual do Egito. Quando eu disse, eu vou fazer juízo a todos os deuses deles. Você perceberam que a roupa do faraó, tudo na roupa dele estava conectado à atmosfera espiritual. Se você perceber, o faraó não tinha um chapéuzinho com a abinha assim do lado. Aquela abinha faz com que a cara dele pareça com cara de quê? Da naja, que é uma serpente, que ela abre assim, quando você irrita ela abre assim. Naquele capuz que ele usava de ouro, né, que tinha uma coroa, tinha uma cobra assim. Se vocês olharem aí fotos antigas de música, eu acho que tem um negócio. Porque para eles a cobra era um símbolo importante de um Deus importante. E a primeira coisa que Deus faz com Moisés, quando entra no palácio, lança a tua vara no chão. O que ela transformou em? Cobra. Mas os magos também fizeram, transformou em cobra também. O que diz a Bíblia? A cobra de Moisés comeu a deles. Então ele falou, comeu aquele que é o meu poder. E agora o meu poder saiu na mão de Moisés, dentro da cobra aqui. Vocês estão percebendo? Deus começa a mudar a atmosfera. A primeira, dentro do palácio do faraó. E Deus fez juízo a todos os deuses do Egito. E chegamos no capítulo 13, versículo 20. E chegou o momento de Deus tirar o povo do Egito. Depois que Deus fez juízo a todos os deuses que definiam a atmosfera espiritual do Egito, Ele disse, agora eu vou tirar meu povo daqui. E Deus coloca, agora o povo está em Sucote e acamparem a entrada do deserto. O povo chega no limite entre o Egito e dali para lá não é mais Egito. Então quando o povo chega no limite, pastor Giovanni, olha que coisa maravilhosa. A atmosfera do Egito, toda desestruturada, ficou para trás. E quando chega aqui no limite, aí diz assim, e o Senhor ia diante deles de dia numa nuvem, numa coluna de nuvem, para guiar no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminar, para caminhasse de dia e de noite. E nunca tirou diante deles a coluna de nuvem de dia, nem a de fogo de noite. Então quando chega no limite, ele diz, daqui para cá, eu sou a atmosfera de vocês. Visível, não é mais o Egito. Olha só que coisa tremenda. Então Deus levou até o limite, pastor, mas daqui para frente, em Sucote, na entrada do exército, daqui para frente, eu estou estabelecendo uma nova atmosfera para vocês. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Amados, Deus está programando novas atmosferas para nós aqui. O mesmo Deus que manifestou lá em coluna de nuvem de dia, coluna de fogo de noite, Ele está aqui dizendo, eu quero mudar a atmosfera de você. Pode ser dentro da sua casa, no seu casamento, na sua família, no seu ministério, não importa. O Deus que muda a atmosfera está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Maravilhoso isso. Glória a Deus. E o povo dali para frente, 40 anos, a atmosfera da nuvem não mudou. Ele disse, eu sou a atmosfera de vocês. O Egito não tem mais poder daqui para cá. Vocês viram meu poder lá, e agora vocês viram meu poder daqui para cá. E eu sou a atmosfera de vocês. Vocês vão me respirar.
respirar, vão me sentir, vão me ver o tempo inteiro. A atmosfera, e a atmosfera envolve a gente o tempo inteiro. Vocês vão dormir pensando em mim, vão acordar me vendo, vão me sentir em tudo, no sol, no vento, na chuva, na água que vai sair do deserto, vão me sentir em tudo. Eu sou a atmosfera de vocês. Pastor Osmar gosta de fazer conta, ele é muito criterioso. Pastor Osmar, quantas pessoas saíram ali para ir para o deserto? Uns 2 milhões de pessoas. 2 milhões. Seguramente, em poucos dias, toda a comida acabou. Vamos fazer umas contas aqui agora? 2 milhões de pessoas. A Bíblia diz que cada um comia um gomer, que é 1,76 do litro por dia. Então dá quase 2 quilos de comida por pessoa por dia. Era almoço, café da manhã, almoço, janta e o lanchinho da noite. 2 quilos, um gomer. Então pega 2 quilos, multiplica por 2 milhões. Dá 4 milhões de quilos por dia. 4 milhões de quilos. Mas eles levaram gado, que também come. Então, se cada boi comer, vamos pegar 600 mil boi, cada boi come 15 quilos por dia, que deve ser bem mais do que isso. Eu só sabe que mexeu com o boi aí, né? Então, vou colocar 20 quilos. 20 quilos para dar um número assim mais bonito, redondo. 20 quilos vezes 600 mil. Quanto que dá essa conta aí? Cadê a matemática aqui? 20 vezes 600 mil. 12 milhões. Então, estou falando aqui de 4 milhões de quilos para a gente e 12 milhões de quilos para o animal. 16 milhões de quilos por dia, por 40 anos. Dá para glorificar Deus por isso? Você achar 16 milhões de quilos de comida por dia. Essa nuvem é poderosa. Mas vamos falar da água. Também dá quase isso. Dá quase 18 milhões de litros de água limpinha por dia. Deus disse, detalhe, roupa de ninguém vai envelhecer aqui, nem sapato vai envelhecer. Roupa da criança cresce no corpo novinha, sapato da criança cresce no pé novinho, do idoso outro, o sapato não consome aqui. Então você está garantido o shopping. Não está garantido a comida, está garantida a bebida, está garantido o shopping. A atmosfera. E Deus disse mais: a doença que estava sobre o Egito não terá sobre vocês. Está garantido a saúde. Que coisa maravilhosa. Deus dizia: eu sou o vosso Deus. Não terás outro diante de mim como lá de mim. Nem faço futuro da Deus. Começa a dizer isso. Eu sou o que comanda a atmosfera agora. Vocês estão sentindo como é que é a atmosfera? Nenhum inimigo prevalece debaixo da minha atmosfera. Porque debaixo da minha atmosfera, quem batalha sou eu. Os meus exércitos batalham aqui. Que coisa maravilhosa, mano. Eu estou direcionando vocês para o foco, mas a atmosfera, para chegar até lá, eu cuidei do foco, cuidei para vocês, e estou cuidando também da atmosfera, do caminho. Coisa maravilhosa isso, né? Então, à medida que a nuvem levantar, diz: ó, sigam-me, eu sou o guia que vocês estão dizendo. A nuvem para, vocês param, a nuvem levanta, vocês andam. Não importa se é de dia ou se é de noite. Porque debaixo da minha atmosfera, eu sou o descanso. Aleluia. Você não sei se é a hora que eu estou cansado, você está dizendo, eu sei a hora do descanso. Então, eu faço vocês parar, eu faço vocês caminhar, eu sei, eu estou controlando tudo. Mas enquanto a nuvem está caminhando, manifestando uma nova atmosfera, em volta,
A outra nuvem estava também andando lá, a outra atmosfera estava lá. Observando, será que vai ter espaço para nós neles, porque nós já comandamos eles, ele já respirou nós, já fez tudo, agora nós somos expulsos de outra, mas se eles derem uma chance, a gente volta lá. 3 meses depois de serem seduzidos debaixo da nuvem, para no Monte Horebe. Deus falou: Moisés, eu quero vocês chegarem até aqui um bando, eu vou dar para vocês a primeira Bíblia. Não é isso? Venha começar comigo que eu quero instruir você, vou passar escrito, ninguém tem nada escrito. Essa é a primeira vez que vocês terão uma Bíblia, é só 2 tábuas, né? Vai estar na sua mão e você vai descer e vai ensinar um pouco essa Bíblia aqui. Aí o que acontece? Moisés sobe para o monte e o povo está lá embaixo. Nosso pastor está demorando, o pastor Osmar subiu e não desce o monte. Resolveu assim: que tal voltarmos à nuvem antiga e buscar alguma coisa de lá? Façamos deuses. Voltaram, o diabo estava assim: deram uma chance para a gente. Entrou no meio, uma nuvem estranha, e essa nuvem começou a inspirá-los a fazer um bezerro de ouro, e fizeram. E Deus estava só observando. Moisés, desce lá, que um grupo dentro do povo rejeitou a minha nuvem, rejeitou a minha atmosfera. Moisés, quando desce, o povo estava, como hoje está acontecendo no Brasil, fazendo um carnaval. Um carnaval. Moisés e Josué ficaram se perguntando: o que é isso? Parece uma marida? Era o carnaval. Ou seja, o cara está dizendo: eu estou fazendo festa no meio deles. Amados, foi sério aquele dia. A tribo de Levi se levanta e ela faz, define um juízo sobre todos aqueles que estavam no carnaval. Eu disse: tira esse negócio aqui do meio. A minha nuvem é prevalente aqui. Amados, o inimigo às vezes, cuidado quando as suas emoções começam a redirecionar o seu foco. No meio do caminho, queremos comer cebola, pepino. Cebola e pepino tirou muita gente do foco. E Deus teve que interferir nisso, porque eles disseram: vamos voltar para o Egito. Ou seja, vamos voltar para outra nuvem, para outra atmosfera. Em Êxodo, capítulo 14, capítulo 16, houve uma revolta querendo voltar. Estou mostrando, amados, os espias também voltaram e disseram: olha, é gigante a terra que a gente vai entrar. Ou seja, cuidado quando alguém traz uma notícia que descaracteriza o foco. Às vezes você quer fazer um concurso, está cheio de ânimo. Olha, isso é muito difícil, ninguém passa. Olha, nem tenta. Descaracteriza. Foi o que aconteceu. Chegaram, a terra é boa, olha o tamanho do cacho de uva, 10 quilos, 2 homens para carregar, mas a terra é de gigante, não dá para entrar lá. E aquilo tocou o coração de todo mundo com pavor, de medo. Deus está dizendo: mas olha a minha nuvem, não tem derrotados. Não tem. Eles trouxeram uma mensagem do inimigo deles, da outra nuvem, e colocaram dentro do meu arraial. Que coisa tremenda, meus amados irmãos. E assim foi lutado até chegar em Canaã, que era o foco. Bendito seja o nome do Senhor. Vocês estão entendendo essa palavra? O foco. Não deixe que nada venha mudar o seu foco. Quando Jesus ele vem à terra, ele vem para dar foco para os homens. O homem tinha se perdido, e ele veio no meio de uma nação que já tinha a palavra, a única nação do mundo que tinha a palavra, que era Israel. Por isso que Jesus veio nesta nação. Diz: vocês estão fora de foco. E Jesus começa a ministrar, você vai ver isso em Mateus 4 e 11, lá diz assim: e Jesus começou o seu ministério
pregando a única mensagem que ele pregou a vida inteira: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Reino você vê? Não, você não vê. Pessoas representam. Por exemplo, uma lei que é aprovada em Brasília, cumpre-se no Rio Grande do Sul e em Manaus. O presidente não está ali no Rio Grande do Sul nem em Manaus, mas o reino chega até lá. O reino chega. Jesus disse: eu vim trazer um reino. Eu vim trazer uma atmosfera. Arrependam-se. Ou seja, porque vocês estão debaixo da atmosfera que modela a vida de vocês e dão destino para vocês, uma atmosfera errada. Arrependam-se. E Jesus, em Mateus 4:23, ele mostra quem governava a atmosfera daquele lugar através de uma pregação simples. E Jesus pregava e dizia assim, vamos pegar aqui Mateus 4:23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas. Grave-se, toda vez que eu fizer, você grava, vocês prestem atenção, grave isso. Ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do Rei, 2, curando todas as enfermidades e moléstias do povo, 3, no versículo 24, e também ele expulsava demônios, 4. Estou colocando aqui, eu coloquei aqueles textos ali, né? Dá para ajudar. Só aqui, Jesus definiu 4 elementos que modelavam a atmosfera onde estava o povo judeu. Por que Jesus ensinava na sinagoga se lá tinha mestre? Porque tinha um dos reinos deste mundo que estava operando lá, chamado Reino das Trevas, que até os mestres estavam cegos do entendimento, como estão cegos até hoje, pastor Abel. Rejeitaram Jesus e ficam cegos. Reino das Trevas. O reino das trevas, ele bloqueia a mente. E você não entende, não aceita, rejeita, bloqueia você. Reino das trevas, ele cega você. Ele trabalha na mente das pessoas. Então, por isso que Jesus pregava na sinagoga, para dizer: eu estou vindo aqui para tirar o bloqueio que está na mente de vocês, ocasionado pelo reino das trevas, que modela a atmosfera aqui por dentro da religião. Primeiro reino que modelava a atmosfera de Israel, o reino das trevas. Mas fala que Jesus pregava o evangelho do reino. O evangelho do reino, cara, ele é para salvação. Quando ele pregava as trevas, era para esclarecimento. Mas o segundo, o reino do mundo, do pecado que Jesus pregava aqui, as boas novas, é o reino que te coloca contra, em oposição a todo o projeto de Deus, a toda a vontade de Deus. É o reino que te coloca no ambiente do pecado. Então, quando Jesus pregava a boa nova, ele estava pregando agora a salvação de pessoas que estavam no mundo de pecado. Então, segundo o primeiro reino, reino das trevas, o segundo reino, reino do pecado. Mas assim, Jesus curava os enfermos. Outro reino, reino das doenças. Mas fala que Jesus expulsava demônios, reino dos demônios. Esses reinos têm seus agentes que definem as características da atmosfera que influencia comportamentos, forma de pensar, forma de agir de pessoas, famílias, sociedades, governos e nações. Mas quando Jesus manda os discípulos numa missão, como está no capítulo 10 de Mateus, ele acrescenta mais um: ressuscitar os mortos. Então tem reino das trevas, reino do pecado, reino das enfermidades, reino dos demônios e reino da morte. Esses 5 reinos modelam as atmosferas do mundo. Quando Deus fala para o profeta Isaías: trevas cobrem a terra, escuridão os povos, ele está dizendo: esses 5 reinos estão operando e eles definem forma de pensar, sentir e agir. E eles definem destinos de pessoas, sociedades e nações. Por isso que Jesus está pregando o evangelho do reino. O único reino que combate essa atmosfera, com esses agentes aqui dentro, é o reino dos céus. E o reino do céu é tão pouco ensinado. É um reino de poder. É um governo que o céu trouxe para a terra e Jesus colocou na vida de cada um de nós e disse: levanta e resplandeça.
luz vai nascendo sobre ti, para desfazer essa atmosfera. Bendito é o nome do Senhor Jesus. A palavra levanta, amados, fala de movimento, ou seja, quando nós tomamos posse de algo que Deus liberou para as nossas vidas, eu tenho que estar numa dinâmica. Eu não posso, não, Deus, eu estou dormindo e quem sabe um dia. Não, Deus quer que você se posicione. Esse levante é se posicionar. De Deus, eis-me aqui, eu estou pronto para receber um comando e para eu começar a me movimentar. Eu estou de pé. Todas as vezes que Deus deu uma mensagem para alguém, esse alguém estava de pé. Se levanta e desce ao vale, levanta que eu falarei contigo, levanta, levanta, levanta. E hoje tem uma palavra aqui, levanta meu irmão, levanta minha irmã. Deus tem uma mensagem para o seu coração. Levanta. Agora resplandece. Como eu vou resplandecer? Só se eu tiver, por exemplo, por que essas luzes aqui estão acesas? Porque alguém, em algum lugar, está gerando energia. Lá em Itaipu, lá em Belo Horizonte, lá em Minas Gerais, em algum lugar que está gerando. Tem uma fonte que está irrigando aqui com energia e está acesa. Então resplandece. Eu tenho que estar conectado numa fonte. Essa fonte chama-se Espírito Santo de Deus. Ninguém resplandece se não estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Eu tenho que estar todo dia, Senhor, enche a minha lâmpada, enche o meu vaso, enche, Senhor, porque eu quero resplandecer nas trevas. Deus está nos chamando nesta noite para sermos reestruturadores de atmosfera. Aonde a igreja chega, ela tem que mudar a atmosfera do local. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Você vai para o livro de Atos, capítulo 19, o apóstolo Paulo chega em Éfeso. Éfeso era uma cidade com 200 mil habitantes, era mais idólatra do que a Aparecida do Norte. Ele chega lá, Paulo, Priscila, Áquila e Paulo. Os quatro. Como funciona essa cidade aqui? Tem o templo da deusa Diana, o mundo todo vem aqui, todo mundo vive de fazer idolatria, feitiçaria, tudo isso naquela cidade. Paulo começa a pregar o Evangelho, porque ele tinha se levantado no dia e ele estava conectado na fonte que faz a resplandecer. E eles começam a pregar o Evangelho, um dia começa a ter conversões em massa em Éfeso. Por quê? Porque ele mexeu na atmosfera. E começou as pessoas a levar seus livros queimando no centro da praça, livro de feitiçaria, livro de magia, livro de tudo. Começou a haver uma revolução na cidade, porque uma nova atmosfera havia chegado. E disseram, em toda a Ásia se ouve o que faz aqui. Não tinha internet, não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha canal, não tinha nada. E toda a Ásia, um continente inteiro, sabia que estava acontecendo em Éfeso. Sabe por quê? 4 pessoas que se levantaram, estavam cheios do Espírito Santo, entraram naquela cidade e começaram a reprogramar a atmosfera daquela cidade. Você também foi levantado para reprogramar a atmosfera de São José dos Campos. Amado, aqui tem bem mais do que 4 pessoas. Deus coloca um desafio diante de você. Todos que estão aqui nesse retiro, não tem exceção. Todos vocês são elementos escolhidos por Deus para reprogramar a atmosfera. Levanta e resplandece, porque já vem a tua luz. Deus está dizendo, a minha luz, ela vai nascendo sobre ti. Ou seja, há um processo crescente da unção que vem. Amado, nós estamos vendo um tempo que nós precisamos, pastor Osmar, de um outro nível de unção para mudar as realidades espirituais da onde nós estamos. Deus está dizendo, há uma nova unção, uma unção estratégica, uma unção que vem com nova autoridade, com nova visão, novo poder, uma nova sabedoria, novas estratégias, tudo novo. Deus está dizendo, tem um outro nível. Um outro nível. Vocês estão percebendo que as pressões da atmosfera maligna ela está se intensificando? Olha quanta injustiça tem no nosso país, que não tinha tanto assim. Ideologia de gênero, homossexualidade como sendo forma de vida, interferência na educação para levar essas coisas para lá. Olha o sistema de saúde, olha a política, olha como está o país. O ciclo está fechando, é a atmosfera do mal dizendo, nós temos que
debaixo da nova atmosfera. E o Senhor está dizendo, vocês precisam, como o mal ele acresceu, vocês precisam de nova unção, unção estratégica, novos níveis. Amado, na nova unção, pastor Mar, a nossa oração é outro nível, é oração estratégica, é oração do poder. Amado, vou dizer para vocês, sabe a Bíblia de Éfeso fala sobre isso? Quando você entra nessa nova unção, ela te leva a um novo patamar de autoridade. Um novo patamar. E nesse novo patamar, falo para todos aqui, o Espírito de Deus, ele te revela planos. O Espírito de Deus revela para você projetos estratégicos. O Espírito de Deus, ele te revela cenários que você não via antes. Tudo isso está na Bíblia. Eu estou falando aqui de Efésios 1 e 3, Efésios 2 e 6. Efésios 2 e 6. Estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Esse assentado não é uma cadeira confortável, é cadeira de exercício de autoridade. E nessa cadeira, o Espírito Santo nos dá as palavras de comando para o mundo espiritual, pastor. É lá que a gente ouve as palavras de Deus dizer. É lá que sai a palavra, assim diz o Senhor. É de lá que sai. Então Deus coloca em nós, quando estamos nesses níveis de autoridade, os níveis estratégicos, Deus coloca em nós palavras de comando de autoridade e que nenhum mal resiste diante de nós. Amado, nós temos que ser a igreja que toma posse. Não pode ter cadeiras vazias lá nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e que hoje fala assim, sabe o que essas cadeiras aqui estão vazias? Não sei não, é da igreja Amor e Vida. Estão entendendo aqui? Entendeu o mistério? Pegou agora, né? Doeu no fígado, né? É a tua cadeira. Como é que você toma posse dessa cadeira? É oração e jejum. Oração e jejum. Mas é jejum de verdade, esse jejum moderno que tem não, é jejum de verdade. Amados, a gente tem que aprender umas coisas. Se você quer ser um reestruturador de atmosfera, tem uma oração que a gente faz, que é a oração escandalosa, que essa maior parte da igreja, se ela ver, vai dizer, ele ficou doido. Jesus, eu quero tomar posse deste novo tipo de unção. Eu não saio da tua presença enquanto a unção não chegar. Eu entendi o problema. Eu quero estar no fogo. Eu não quero estar no fogo, mas nunca chego lá. Eu quero chegar lá. Senhor, eu não sou igual do que apóstolo Paulo. Eu não sou pior do que Pedro. Eu quero esse novo tipo. Porque eu quero ser um remodelador de atmosfera. Oração do desesperado, amados. Eu comecei a ler alguns autores que eu tenho muito respeito. E alguns deles no passado, esses homens faziam grandes campanhas mundiais com muita gente sendo salvo, curado. Eles iam para florestas, passavam um mês lá, com a cara no chão. Deus, Deus estava olhando assim, estou chorando. Mas quando eles vão levantar, chegaram nas cidades, a cidade inteira parava. Tem um pastor chamado João Anossi, ele é da África do Sul. Ele tinha um certo nível de autoridade que Deus deu para ele, orava com as pessoas curadas e tudo mais. E a igreja tem uma igreja muito grande, e ela construiu também uma unidade de saúde. Lá uns crentes vão para o hospital que a igreja tem. Um dia, pastor, a irmã falando que tal perdeu um bebê que está lá, criança de 1, 2 anos, faleceu. Está lá, pastor, olha por ele. Chegou lá todo mundo orando, chorando. Aí o pastor chega lá, ô Jesus, suscita, restaura, Senhor, traz de volta. Orou durante uma tarde inteira, nada aconteceu. Aí ele pega a Bíblia dele assim, sai bem sem graça assim. Vamos continuar orando, né, irmão? Aquele jeito assim, ó. Já era, foi.
Mas aí ele é daquele louco que faz a oração do desesperado. Isso eu não aceito. Isso que fala aqui que ressuscitarão os mortos. Entrou dentro de um quarto, passou 3 dias sem comer, sem beber. Deus, por quê? Deus, por quê? Deus, por quê? 3 dias. O desespero, sozinho. Não quero ver minha esposa, não quero ver meu filho, não quero ver ninguém. Eu só quero. No 3º dia, eu esqueci disso. Porque o nível de autoridade não era suficiente para expulsar o reino da morte que estava lá. Ele começa a buscar a Deus. Senhor, eu quero. A oração entrou, nós estamos desesperados de novo. Disse, irmão, 3 anos. Parece um jovem da igreja. E aí, pastor, faleceu um jovem aqui. Então. Aí ele chegou lá e falou assim: interessante, que aí abriu a minha mente nos novos níveis de autoridade, até para entender a Bíblia. Vocês perceberam que Jesus não orava pelos enfermos? Ele nunca orou pelo enfermo, nem em primeiro lugar. Jesus dava comandos. Quando ele entrou naquele hospital, foi se aproximando, não estava aquele morto, não veio desejo de orar, mas veio uma vontade de dar um comando para resolver lá a situação. E ele começou a dar aquela coisa dentro dele, para dar um comando, dar um comando. Ele chega lá e fala: fulano, volte em nome de Jesus. Primeira vez o moço não voltou. Fulano, eu te digo, volte em nome de Jesus. Nada. Na 3ª vez ele disse: a ti te digo, volte e levante em nome de Jesus. O moço levanta no meio da hora. E o moço disse: eu estava num lugar e ouvi uma voz: fulano, volta. E eu continuei andando. Daqui a pouco eu ouvi a 2ª vez. A 3ª vez eu ele fica a partir dali, ele disse: está confirmado um novo nível de unção para fazer frente ao reino da morte. Amados, Deus quer levantar a gente nesta noite aqui com um novo tipo de unção. Olha bem, a igreja é a única instituição que o céu criou na terra que tem poder para mudar a atmosfera. Governo não tem, bomba atômica não tem, religião não tem, é somente a igreja. E Jesus levanta a igreja para dizer: vocês transitam no sobrenatural e no natural. Você é a parte visível, mas vocês conhecem e transitam no sobrenatural, e vocês têm lá cadeira de assento em Cristo Jesus. Nós precisamos disso, amado. Chegar mais perto, tem um preço mais alto para pagar. O Senhor está dizendo: quem são os candidatos? Quem são os candidatos? Amado, nem sempre orar é algo prazeroso. Põe a igreja de joelhos aqui 3 horas para ver. Com 10 minutos, metade já foi beber água. Com 20 minutos, a outra metade já voltou para São José. Mais ou menos isso. Sabe por quê? Parece incômodo, mas vou dizer uma coisa para os irmãos aqui. Quando a gente começa a orar, no início é tudo incômodo. Mas à medida que o tempo vai passando, quando a glória de Deus vem, você não sabe mais se está ajoelhado, se está de pé, se está de frente, se está de costa. Some todos os incômodos do corpo e você entra numa outra atmosfera. A atmosfera da glória de Deus. A igreja tem que ter essa experiência de andar nessa atmosfera. Então, quando você vai ler a palavra, tem essa atmosfera. Você vai orar, tem essa atmosfera. Você vai louvar, tem essa atmosfera. Então, todos nós temos que ter intimidade com essa atmosfera. Amados, o meu lugar, disse Jesus, o meu lugar aqui, eu não quero que a minha cadeira esteja com o meu nome vazia. Eu quero estar sentado lá e tem preço para pagar. Vou pagar esse preço. Amados, não sou melhor do que ninguém, mas às vezes eu fechava na igreja, mas eu preciso de alguns obreiros comigo. Eu fechava a igreja, entrava na quinta-feira à noite, entregava o jejum no domingo à noite. Eu ocupava dentro da igreja, na primeira vez com 3 obreiros, depois com 5 obreiros, e nós vamos rodar aqui 3 dias, porque nós precisamos dentro da igreja. Então, na hora do culto, eu estava lá, ninguém precisa saber que eu estou aqui na igreja acampado, né? E eu estava lá, passava de quinta-feira à noite, entregava o domingo à noite. Meus irmãos, sabe por quê, mano? Eu sou um dos desesperados.
Você põe a cara nos podes, terrível. O Senhor me chamou para isso. Isso é mais nobre do que ser general, mais nobre do que ser piloto, é mais nobre do que tudo. E eu não quero ser um servo meia boca, que estudou a tabuada de somar e não sai dela. Não, eu quero fazer a diferença. Quero fazer a diferença em qualquer lugar onde eu passar. Eu quero ser um mudador de atmosfera. E quero dar foco para as pessoas, dizer, o alvo é Cristo, o alvo é Cristo, o alvo é Cristo. Bendito é o nome do Senhor. Deus deu um cenário para a gente. Trevas cobrem a terra, escuridão os povos. Vamos pegar essa atmosfera que tem esses 5 reinos: reino das trevas, reino do pecado, reino das doenças, reino dos demônios, reino da morte. Aí você pega essa atmosfera assim, e leva em cima do Congresso Nacional e abraça. Leva em cima do Supremo Tribunal Federal, abraça. Leva em cima das universidades, abraça. Leva em cima das redes de comunicação, abraça. Qual é o resultado? É o que nós estamos vendo hoje. Então, quando nós estamos orando, nós oramos pela madrugada também, amado, Senhor, nós estamos entrando no ambiente de guerra, nas regiões celestiais, para reprogramar a atmosfera do nosso país, para que todos vejam a tua glória. Por que está tendo carnaval no Brasil inteiro? A atmosfera está comandando. Por que existe um lugar que alguém pega uma chave? Entregamos a chave para você da cidade. Está dizendo, a atmosfera entra aqui e governa a gente. No Brasil nós temos 5.570 municípios. Me ajudem aqui, os jovens, meus irmãos aqui. 5.570. Todos os municípios têm um padroeiro. Foi feito um altar, uma cerimônia espiritual. Você que governa a cidade, você governa a educação, você governa os políticos, você governa o executivo, você governa as indústrias, você governa a agricultura, você governa tudo na cidade. 5.570 municípios têm pactos. Atmosfera. Eu fui ministrar em Palmas, numa conferência missionária, e quem fez o louvor foram 2 indígenas da tribo Craú. E um dos pastores lá disse assim: olhe por Palmas, por causa da atmosfera. Ele disse: quando essa cidade foi fundada, ele falou assim: tem uma ponte aqui, lá do Rio Xingu, que passa lá, o Tocantins, acho que o Tocantins, que passa lá, um rio muito grande. Disse, lá do outro lado, fizeram um trabalho da fundação da cidade, enterraram lá. Ele disse: pastor, todos os governadores do Tocantins foram caçados. Existe uma maldição sobre a cidade, e nós crentes sabemos, ninguém conseguiu derrubar aquele poder espiritual que modela a atmosfera daquela cidade. Estou mostrando para os irmãos o que acontece. Por que o Rio de Janeiro é daquele jeito lá? Atmosfera. Cracolândia, o poder público não tem autoridade, porque existem potestades que modelam socialmente aquelas vidas da miséria. Por que nós somos a 3ª população carcerária do mundo? Potestades modelam o crime nesse país. Amados, se eu como igreja, eu não conseguir enxergar isso como uma atmosfera que está modelando no tipo do país, quem vai fazer? Eu não posso olhar isso apenas com cara de reportagem. Está difícil o negócio, né? Eu estou dizendo, está difícil? Eu coloquei você aqui para você tomar posse da autoridade e mudar a atmosfera. Pregando o evangelho, expulsando demônios. O ministério de Jesus, do que eu li aqui em Mateus 4, 23 para frente, ele atuava nessas 5 dimensões. Jesus ensinava na sinagoga, pregava o evangelho do reino, curava os enfermos, expulsava os demônios e ressuscitava os mortos. Quando Jesus chama os discípulos,
Em Mateus 10 diz: e chamando os 12, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem todo o mal. Mateus 10, 1. 10 e 5. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, deu ordem, dizendo: não ireis pelo caminho da gente, nem traíreis na samaritana, mas ir diante as ovelhas perdidas de Israel. E indo pregar e dizer: é chegado o reino do céu. Isso todos os discípulos a pregar o evangelho. Só fala que é chegado o reino do céu. Curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. De graça recebeste, de graça dá. Jesus disse: vocês vão atuar exatamente nos campos onde os reinos do mal estão ativos, definindo atmosferas. Vocês estão entendendo como é que é o chamado aqui? E esse chamado chega até nós no dia de hoje. Quando você muda a atmosfera, você enxerga o foco com clareza. Meus amados, nós estamos terminando essa administração aqui. Lembrem, nós estamos ajustando o foco hoje. Deus está dizendo: vocês estão sendo levantados para serem reformuladores da atmosfera. Busquem poder, precisam de um novo tipo de unção que está disponível, tem um preço a pagar. Vão e interfiram. Mostrem qual é o foco, que é Cristo. Porque o nosso tempo na terra está acabando. Que Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Não deixe que a atmosfera emocional, às vezes, bloqueie a tua visão da atmosfera espiritual. Como o povo de Israel ficou. Estava tudo bem no Egito, aquela coisa toda. Não deixe que a atmosfera física mude você. Não deixe que a atmosfera espiritual bloqueie você. Mas se levante hoje e resplandeça. Porque a luz do Senhor vai brilhando sobre ti. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Convocação para sermos remodeladores da atmosfera, pelo nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Pastor Osmar, mais uma vez, obrigado por essa oportunidade. E fico com essa palavra para a vossa edificação, para a glória de Deus. Aleluia. Entenderam, meu Pai? Vocês têm ouvido? Ouviram então? Quem tem ouvido, ouça o Espírito dos igrejas, né? Deus está tendo um propósito maravilhoso. Né? Esse objetivo está sendo espetacular. Nós estamos nadando realmente no Espírito. Nós temos que fazer a nossa parte, não é assim, um momento teórico, nós temos que colocar isso em prática também. A missão está dada, o foco está determinado, e nós precisamos levantar. Eu já me entendi com o Paulão ali, nós já vamos começar logo o sábado a fazer uma vigília naquela igreja lá. Para que o pessoal, quem nunca nadou no Espírito Santo, nunca sentiu a presença, que a gente fala, estou sentindo a presença do Espírito Santo assim, como será que é isso, né? Então imagina como é maravilhoso essa presença do Espírito Santo. É como o pastor falou, né? A partir de determinado momento você não sabe, você está envolvido pelo Espírito, você está como se estivesse levitando, você não tem fronteira, é você e Deus falando contigo e você recebendo. E o que você faz com aquilo que você recebe de Deus? Serve que precisando, amém, igreja? Então nós queremos que sejamos os servos, amém? O pastor, ele serve a igreja, os obreiros servem a igreja. Jesus, ele veio servir, ele não veio se servir. O evangelho hoje tem muita gente servindo do evangelho das igrejas. Nós estamos aqui para servir. No evangelho é moda, foi o primeiro tempo lá, dos apóstolos, a igreja primitiva, amém? A igreja primitiva, como é que tinham? Existia um ambiente favorável de pessoas davam a sua vida, não olhavam dificuldades, superavam, estavam focados, amém, igreja?
Nós temos tudo para fazer isso. Nós somos uma igreja que fala palavra, a gente não faz lá apresentação, não faz som, não tem nada, não tem luz, não tem nada. Palavra. É só o que nós temos, não é tudo que nós temos, porque nós não precisamos mais nada do que a palavra. E Deus usou demais, não é porque Ele é amado nosso desde o século passado, né? Conheci ele, era tenentezinho, né? Já teve 25 anos. E a gente acompanhou a vida dele, né? Dela, toda dela, né? Conheci ela menininha, adolescente, né? Por isso a gente fica velho, mas velho também pode ser cheio de espírito, amém? Aliás, que como a gente precisa, porque vai suprir algumas coisas que nós não precisamos mais, amém? Mas nós precisamos de Deus, sempre. Te coloca em pé, estenda a tua mão, o casal que Deus tomou, né? A vida toda deles, eles têm uma conversão assim, desde infantil, nem que nossas crianças aqui. Eles nunca abandonaram, nunca deram uma desviadinha, sempre ali aos pés do Senhor, no compromisso, obediência e fidelidade. Eu falo isso sempre. Obediência e fidelidade são dois fundamentos, né? Deus conta com os verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores são obedientes e fiéis, amém? E Deus procura os fiéis da terra para que estejam com Ele. E aquele que anda no caminho reto, este lhe servirá. Então, levante a tua mão abençoadora e nós vamos abençoar esse casal. Senhor, nós somos gratos a Ti, Pai amado. Nós recebemos como um presente, Pai amado, que nos concedeu nesse domingo, Senhor, para sermos ministrados por eles, Pai. E com certeza eles oraram, se prepararam. Nós percebemos isso, nós conhecemos a vida deles. E eles vieram aqui, Pai amado, enviados por Ti, porque Tu nos despertasse para convidá-los, sabendo que eles tinham responsabilidade lá naquela igreja, uma grande igreja. Eles teriam a ceia do Senhor hoje, mas eles estão aqui servindo a igreja Amor e Vida. Receba nossa gratidão, a prontidão deles de deixar todas as coisas de lado, até uma dificuldade, Pai amado, para ver se eles desistiriam do propósito, do foco, mas eles chegaram. Tu trouxeste eles de segurança e Tu possa levá-los eles de segurança lá para a casa deles, aquele lugar que, Pai amado, é um lugar que abriga uma família de Deus. Abençoa. Tu tens suprido as necessidades deles, as materiais, as espirituais, as emocionais. Abençoa eles, a sua descendência, Senhor, o seu filho, sua nora, sua netinha, lá no Canadá, Senhor. Abençoa, Senhor, Tu está cuidando, eles são preciosos, Senhor, preciosos Deus. E Tu possa completar na vida deles, de cada filho, das filhas, meninas abençoadas, que já ministraram, Pai amado, também na nossa igreja. E Tu possa, Pai amado, cumprir as promessas na vida delas, em nome do Senhor Jesus. A igreja aplauda o Senhor, glorifica o Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Estamos cochichando aqui, é coisa particular. Aleluia.